Olá pessoal, essa vai ser uma série de vídeos detalhando algumas regras de Altares RPG. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre suposições e enigmas. Se você não sabe ainda como funciona a regra de suposição, veja um vídeo antes de assistir esse. Em Altares, sempre que um jogador insere uma informação, isso passa a ser uma verdade dentro da história, e por isso nós precisamos trabalhar em cima disso. A regra de suposição serve justamente para a gente adicionar verdades à história sem precisar de um mestre. Verdades estas trazidas pelo personagem. Diferente da regra de oráculos, serve para adicionar informações da cena. Suposição serve para adicionar um conhecimento ao personagem. Uma informação que ele saiba e que esteja dentro da sua gama de conhecimentos. Essas informações são muito importantes para dar vida e dar respostas mais imediatas sem precisar de um mestre. Vamos pegar um exemplo. Vamos supor que nós estamos jogando e nosso grupo está preso em um castelo abandonado. Nós não conseguimos encontrar a saída de alguma forma e por isso nós precisamos achar alguma passagem secreta, alguma coisa assim. Nesse momento, nós podemos usar o oráculo para simplesmente achar uma coisa mais óbvia, uma coisa que não exigiria que os personagens soubessem de algo. Algo, por exemplo, o que está na frente deles. Vamos supor que um dos jogadores use o oráculo e pergunte: existe alguma alavanca, alguma coisa desse tipo? E a resposta deu não. Isso significa que realmente não tem nada aparente. Então, nós paramos agora e temos que pensar. A suposição serve justamente para isso, para que nós possamos resolver problemas de uma cena usando a nossa cabeça, pensando em como a gente poderia resolver aquele problema de fato. Então, por exemplo, um dos personagens pode ter minérios, que significa que ele entende de pedras, de esculturas até. E ele diz assim, bom, talvez o meu personagem tenha minérios, porque ele era minerador, ele já construiu coisas de pedra. Então, ele talvez saiba de alguma pedra que possa ser diferente, ele possa identificar alguma pedra que seja diferente, falsa ou esteja fora do lugar daquele momento. Então esse jogador tem essa ideia. O meu personagem pode saber isso. O jogador que teve essa ideia. O jogador que tem que ter essa ideia. Ele que tem que pensar em soluções, não perguntar qual solução é. Mas a regra de suposição não simplesmente te dá essa informação. Você tem que confirmar ela. Então esse jogador aponta para o outro e diz: você pode confirmar a minha suposição? Esse jogador rola o dado e deu sim. Então o jogador mesmo diz: ah, sim, uma das pedras tu vê que é um colorido um pouco diferente. Ninguém percebe, mas tu que trabalhava com pedra, tu percebe que é um colorido diferente dessa pedra. Esse jogador pode adicionar o que ele achou interessante baseado no que o outro perguntou ou simplesmente a primeira coisa que veio na cabeça. Aí você se pergunta, para que serve a confirmação? Eu vou explicar. Eu coloquei a regra de confirmação por dois motivos. O primeiro motivo é que, sem saber se é verdade ou não aquilo que tu está adicionando, é como se fosse realmente uma pergunta. É como se realmente você estivesse tentando descobrir. A sensação não é de que você está adicionando algo à história, você está inventando a história. Você está tentando descobrir a história. Por mais que seja um elemento aleatório, quando a gente joga, a gente vê isso funcionando e é muito interessante. Então, se um jogador pergunta algo sobre esse mundo, ele vai estar adicionando mais informação ao próprio mundo. E esse é o segundo motivo. O mundo de Altares vai se abrindo conforme a gente vai jogando ele. E sobre os enigmas? Enigma é um tipo de desafio que os jogadores podem definir na cena. Enigma serve justamente para aqueles momentos em que a solução tem que ser algo que você tem que refletir sobre. Enigmas podem ser qualquer coisa, pode ser literalmente um quebra-cabeça, ele pode ser botões, você pode definir um enigma em qualquer momento, inclusive quando é um desafio físico, e você pensa, não, eu acho que isso pode ser um enigma. Você pode usar isso. Então, às vezes, os jogadores estão pensando, pô, a gente tem que pular esse abismo aqui e a gente tem que fazer um teste, é bem complicado. E nesse momento, algum jogador pode dizer, eu acho que isso pode ser um enigma. A partir do momento que é definido como um enigma, todos os jogadores têm que começar a pensar e tentar achar soluções para esse enigma que sejam resolvidos de forma direta. Uma porta que esteja trancada e ninguém consegue abrir, de repente um jogador pode olhar para o lado e na cena foi descrita que existia alguns potes de líquidos
encostado na parede, um jogador pode pensar e dizer assim: ô gente, eu acho que para abrir essa porta deve ser um enigma. Esse é o momento, então, todos olham e pensam assim: de repente, será que um dos vasos de repente um dos vasos está vazio? Aí ele usa o oráculo, pergunta pro oráculo: um dos vasos está vazio? Aí eu diz sim. Aí um diz: já sei. A gente precisa encher com algum líquido aquilo ali. Essa é uma das formas de resolver o enigma. Outra forma seria simplesmente um jogador usar o seu próprio conhecimento usando suposição. Com suposição, o jogador pode resolver direto aquele enigma de forma muito mais fácil, porque um enigma é confirmado quando o dado cai 4, 5, 6. Em casos de querer resolver o enigma sem usar suposição, por exemplo, o exemplo do vaso, em que o jogador vai jogar todo o frasco de bebida dele no vaso, você deve confirmar com outro jogador, mas esse jogador só irá confirmar se o dado cair no 6. Então, essas tentativas e erros sem usar o conhecimento do seu personagem sempre são mais difíceis. Mas qualquer um pode tentar. Um jogador pode simplesmente dizer: é um enigma, né? Eu vou quebrar um vaso. Isso pode resolver o enigma. E pode. E ele pode fazer isso, confirmar, e o jogador diz: não confirmou. Pode acontecer. O porquê diabos a regra de enigma é assim? A regra de enigma em Altares resolve um problema que, em jogos em que tem um mestre, não consegue resolver. Se você já jogou um RPG e o mestre criou algum enigma, algum puzzle, alguma coisa para os jogadores resolverem, você já viveu uma desses dois casos. No primeiro caso, o mestre fez um enigma e achou que ia ser muito difícil, e um dos jogadores simplesmente descobriu na hora. É isso. E todo mundo ficou: tá. Não teve graça nenhuma. E o segundo caso é quando o mestre inventou aquele enigma, não achou que ia ser tão difícil, e os jogadores já estão há 1 hora na mesa discutindo, tentando um monte de coisa, e o mestre está ali dizendo: não, seus burros, é isso! Note que o que acontece aqui? Acontece que existe uma solução para aquele puzzle, e os jogadores têm que descobrir. Isso não é muito dinâmico para um jogo como um jogo de RPG, em que você está querendo progredir cada vez mais. É um jogo que fica muito parado. E o jogo às vezes fica até muito chato para metade do grupo que está ali parado, empilhando dado. Em Altares isso não acontece. Por quê? Em Altares todo mundo tem que pensar na solução. Todos têm que achar a solução. Mesmo que a gente use o fator aleatório, isso dentro do jogo, quando tu tá jogando, a experiência é diferente. A experiência é uma experiência de descoberta. Se você tem dúvida disso, experimenta na sua mesa 1 hora, você vai ver. Além de ser uma experiência de descoberta, ela torna algo palpável, porque aquele número vai cair 1 hora. E uma das soluções que todo mundo teve que pensar em soluções, porque às vezes tem várias soluções, e uma das soluções vai ser a correta. E no meu exemplo que eu dei de mestres colocando enigmas, já aconteceu isso comigo, que eu criei um enigma, ninguém estava descobrindo, alguém inventou uma solução na hora, eu pensei: essa é uma boa solução. Já que eles não acharam a solução de verdade, eu vou dizer que é essa. Vocês descobriram, todo mundo. E por quê? Eu fiz exatamente o que o Altares faz com enigmas. Resumindo, suposições e enigmas são formas dos jogadores inventarem coisas para o jogo. São formas de incentivar todo mundo a participar desse conto, dessas histórias que a gente está fazendo de uma forma muito divertida e criativa. E outro fator interessante de ser aleatório é que nenhuma solução é boba demais. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Se tiverem mais dúvidas, postem aqui nos comentários. E até lá. Falou! Bom jogo para todo mundo!